Maria tira das trevas um jovem. Santo Afonso Maria de Ligório. Durante uma viagem marítima, entretinha-se um jovem fidalgo, de preferência, com a leitura de certo livro indecente. Em palestra com o jovem, pediu-lhe um religioso que fizesse um pequeno obséquio a Nossa Senhora. Com muito gosto farei, respondeu o jovem. Pois então, atire ao mar esse livro imoral que está lendo. Faça-o por amor à Virgem Maria, disse-lhe o religioso. O fidalgo apresentou o livro para que o sacerdote o lançasse ao mar em seu nome. Este, porém, observou: Não, meu jovem, quero que o Senhor mesmo ofereça esse sacrifício a Nossa Senhora. O moço prontamente atirou ao mar o livro que tanto havia antes apreciado. Chegando a Gênova, sua terra natal, Maria Santíssima o recompensou, fazendo com que tomasse a resolução de consagrar-se a Deus. Maria resgata um pecador da tirania do demônio. Santo Afonso. É célebre a história de Teófilo, escrita pelo clérigo Eutiquiano de Constantinopla, como testemunha ocular que foi do fato que passo a relatar. Confirmam-no São Pedro Damião, São Bernardo, São Boaventura, Santo Antonino e outros. Era Teófilo arcediago da igreja de Adanas, na Cilícia. Tanto estimava o povo que o quis para bispo, dignidade que ele por humildade recusou. Caluniado, porém, por alguns malvados e por isso destituído de seu cargo, ficou de tal maneira desgostoso que, fora de si pela paixão, se foi valer do auxílio de um mágico judeu. Pô-lo este em comunicação com o demônio, o qual prometeu a Teófilo auxiliá-lo, mas sob a condição de assinar ele, de próprio punho, um papel, pelo qual renunciava a Jesus e Maria, sua mãe. Acedeu Teófilo e assinou a execranda renúncia. No dia seguinte, o seu superior reconheceu a falsidade das acusações contra Teófilo e pediu-lhe perdão, restituindo-lhe o cargo que ocupara. Mas o infeliz chorava sem cessar, tendo a consciência dilacerada de remorso
pelo enorme pecado que havia feito. Finalmente, vai à igreja, ajoelha-se diante da imagem de Maria Santíssima e lhe diz: ó Mãe de Deus, não quero desesperar-me, ainda vós me restais, vós que sois tão compassiva e poderosa para me ajudar. Durante 40 dias, viveu chorando e invocando a Santíssima Virgem. Uma noite, apareceu-lhe a Mãe de Misericórdia e disse-lhe: que fizeste, Teófilo? Renunciaste à minha amizade e à de meu filho, e te entregaste àquele que é teu e meu inimigo. Senhora, respondeu Teófilo, haveis de me perdoar e de me obter o perdão de vosso filho. Vendo Maria Santíssima tão grande confiança, acrescentou: consola-te, que vou rogar a Deus por ti. Reanimado, redobrou Teófilo as lágrimas, as preces e as penitências, conservando-se sempre aos pés da imagem de Maria. Reapareceu-lhe a Mãe de Deus e amavelmente lhe diz: Teófilo, enche-te de consolação. Apresentei a Deus tuas lágrimas e orações. De hoje em diante, guarda-lhe gratidão e fidelidade. Senhora minha, replicou o infeliz, ainda não estou plenamente consolado. Ainda conserva o demônio o ímpio documento em que renunciei a vós e a vosso filho. Podeis fazer com que ele mo restitua. E eis que 3 dias depois, acordando Teófilo à noite, achou sobre o peito o referido documento. No dia seguinte, foi à igreja e, ajoelhando-se aos pés do seu superior que justamente oficiava, contou-lhe por entre soluços tudo quanto havia acontecido. Entregou-lhe o ímpio documento, que o superior fez queimar imediatamente diante dos fiéis presentes, enquanto choravam todos de alegria, exaltando a bondade de Deus e a misericórdia de Maria para com aquele pobre pecador. Teófilo, entretanto, voltou à igreja de Nossa Senhora, onde no fim de 3 dias morreu contente e cheio de gratidão para com Jesus e sua Mãe Santíssima. Maria, salva os pecadores e os hereges pela Ave Maria.
Tuckwell era filho de pais ingleses e protestantes. Aos 6 anos, ouviu e decorou a Ave Maria. Tendo repetido a oração junto de sua mãe, esta proibiu-lhe de recitar tal prece, alegando ser uma superstição. O menino obedeceu, mas tempo depois, lendo a Bíblia, encontrou a saudação do anjo. Recomeçou então a recitar a oração. Aos 13 anos, ouvindo falar contra o culto de Maria, protestou indignado, dizendo: que contradição a vossa, quando a Bíblia vos manda e a todas as gerações glorificar a Maria e chamá-la bem-aventurada. Ao ouvir essa declaração, sua mãe disse: esse menino será nossa vergonha, ele acaba católico. Realmente, logo que se tornou maior, Tuckwell instruiu-se e abraçou o catolicismo. Um dia, insistindo para com sua irmã para que ela também se tornasse católica, esta lhe respondeu: vê os meus filhos? Sabes que eu os amo, não é? Pois eu preferiria cravar-lhes um punhal no coração do que deixá-los entrar nessa religião. Maria quis também triunfar desta oposição. Certo dia, viu Tuckwell que sua irmã estava desolada por causa de seus 2 filhos que estavam às portas da morte. Convidou-a a rezar a Ave Maria, prometendo-lhe em compensação que seus 2 filhos se salvariam. Vencida pela dor, a mãe ajoelhou-se e recitou a Ave Maria. Pouco tempo depois, seus filhos estavam completamente restabelecidos. M. Tuckwell deixou então seu importante cargo de oficial e entrou para um convento. Tornou-se um grande religioso conhecido em todo o mundo. Maria Santíssima salva um estudante. Esquil, jovem fidalgo, foi por ordem de seu pai estudar em Hildesheim. No entanto, em lugar de estudar, entregou-se a excessos de devassidão. Como consequência, adoeceu gravemente e estava às portas da morte quando teve uma visão. Viu-se dentro de um quarto repleto de fogo e julgou estar dentro do inferno. Por um vão, conseguiu sair e refugiou-se em um palácio. No palácio, encontrou em uma das salas a Santíssima Virgem, que lhe disse: temerário, como ousas apresentar-te diante de mim? Já retira-te daqui
e mete-te no fogo que bem mereces. Nesse momento, começa o jovem a implorar a misericórdia de Maria, junto com outras pessoas que a seu pedido o recomendam à Mãe de Deus. Mas Maria responde: este moço levou uma vida muito desregrada e nunca me honrou com uma Ave Maria sequer. Mas ele corrigir-se-á, amada rainha, responderam elas. Sim, ajuntou o jovem, eu prometo, minha senhora, quero corrigir-me e consagrar-me a vosso serviço. A estas palavras, Maria tornou-se meiga e disse com brandura: bem, aceito a tua promessa, escaparás da morte e do inferno. Depois dessas palavras, terminou a visão. Ao voltar a si, Esquilo agradeceu à Santíssima Virgem e a todos relatou o ocorrido. Levou, daí para adiante, uma vida exemplar, dedicando sempre especial devoção à Mãe de Deus, e mais tarde veio tornar-se um grande religioso de Lund, na Suécia, onde converteu muitos para a verdadeira fé católica. Não se entra numa casa sem falar ao porteiro, pois bem, a Santa Virgem é a porteira do céu. O coração de Maria é tão terno para nós que os de todas as mães reunidas não passam de uma pedra de gelo ao pé do seu. Esta história é de Santo Afonso Maria de Ligório e o comentário final do Santo Cura d'Ars. A Virgem Maria, Mãe de Deus, ressuscita um menino. No colégio de Santa Maria de Tolosa, havia um aluno de nome Henrique. Certo dia, um grupo de meninos do colégio, reunidos em um corredor durante o recreio, depois do meio-dia, puseram-se a gritar: Padre, padre, está morto! Acode a toda pressa o padre prefeito e encontra Henrique estendido no chão, pálido e sem dar sinal de vida. Levam-no ao quarto mais próximo, deitam-no em uma cama e chamam o enfermeiro.
O enfermeiro emprega todos os recursos possíveis para tentar fazer o menino voltar a si, e durante meia hora todos os seus esforços são em vão. Conseguindo entrar no quarto com outras pessoas, uma senhora pergunta ao sacerdote: "Este menino tem o escapulário?" "Vou ver." "Não tem." Apressadamente, a senhora arranca o seu escapulário do pescoço. "Padre, passe esse escapulário ao menino." Henrique, apenas feito isso, recobra os sentidos e pouco a pouco vai recobrando as cores normais do rosto. "Padre, o que estão fazendo aqui?" pergunta o garoto todo espantado. "Ah, quantos cuidados nos deste! Que fizeste de teu escapulário?" "Deixei-o pendurado perto de minha cama." "Olha, foi preciso o escapulário desta senhora para te dar a vida. Nunca mais andes sem ele." Os que rezam meu rosário acharão, durante a vida e na morte, conforto e luz. Maria torna um general príncipe vencedor pelo poder de seu rosário. Ave Maria, gratia plena, benedicta tui mulieribus. Quando assumiu o comando do exército húngaro, o príncipe Eugênio de Savoia despertou grande admiração em seus soldados, porque antes de tomar qualquer decisão importante, o príncipe sempre tinha o rosário na mão. Era ainda seu costume usar um capote escuro, o que lhe valeu o apelido de capuchinho. Alguns comentavam: "Este capuchinho parece que vai dar muito que fazer aos turcos." De fato, muito cedo, as esplêndidas vitórias alcançadas por ele foram admiradas pelo mundo todo. Todos sabem que, se não fosse ele, os turcos teriam submetido a Europa a longos anos de duro jugo. Mudaram as opiniões a respeito dele, e quando o viam recitar o rosário com fervor, sabiam que haveria batalhas em breve e diziam: "Logo teremos com que nos ocupar, porque o príncipe está rezando muito." Cantemos. Se eu fosse sacerdote, como falaria bem de Maria? Lembro-me de que a primeira exortação que me foi dirigida convidava-me à devoção à Santíssima Virgem e prometi redobrar de ternura para com ela.
A primeira história é de Santo Afonso e a segunda meditação é de Santa Teresinha de Jesus. A canção de Bernadette. Após a derrota da França em junho de 1940, fugindo à perseguição, o romancista Franz Werfel e sua esposa Talma, que eram judeus e que haviam passado da Alemanha para a Áustria e dali para a França, tiveram que deixar seu domicílio. Tendo perdido todos os seus bens e a saúde, o Sr. Werfel procurou transpor as fronteiras através dos Pirineus, tendo que procurar abrigo em Lourdes. Assim, diz Werfel, a providência me encaminhou para Lourdes, de cuja história maravilhosa eu tivera, até aí, uma noção bem superficial. Passamos várias semanas escondidos nessa cidade. Foi um período angustioso, mas ao mesmo tempo de suma significação para mim, pois ali tomei conhecimento da história extraordinária da jovem Bernadette e da prodigiosa veracidade das curas de Lourdes. Um dia, na minha aflição, fiz uma promessa. Se conseguisse sair dessa situação desesperada e alcançar a costa salvadora da América, o meu primeiro trabalho seria cantar, o melhor que pudesse, a glória de Bernadette e de sua celeste mãe. Realizou-se o milagre que esperava. Depois de incríveis peripécias, conseguiu fugir para os Estados Unidos e aí recuperar-se. Cumpriu a palavra. Escreveu o livro prometido, tocando inúmeras almas pelo mundo inteiro. Era a canção de Bernadette, a mais bela narrativa romântica que já se escreveu sobre Lourdes. Dele se fizeram traduções para muitas línguas e o lindo filme que tem o mesmo nome. A canção Maria Santíssima levou-a para o céu. Uma senhora que contava apenas com 20 anos estava às portas da morte. Riquíssima, com futuro brilhante e feliz por ter um filhinho,
por ser filha de um general francês e adorada por seus pais e pelo marido. Quando o confessor veio administrar-lhe os últimos sacramentos, encontrou a moribunda a sorrir. "Estou certa de ir para o céu", dizia ela. "Quem lhe deu essa certeza?" "O conselho que o Senhor me deu quando me preparou para a primeira comunhão." "Que conselho foi este?" "Que recitasse uma Ave Maria a Nossa Senhora cada dia, pois quem fizesse isso iria para o céu." Desde então até hoje não falhei uma vez. Não é só isso, eu recito diariamente o terço. Digo mais de 50 vezes: "Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por mim, pecadora, agora e na hora de minha morte." Neste momento em que vou morrer, ela não me abandonará. Disto estou certíssima. Depois de receber os sacramentos, Nossa Senhora levou-a para o céu. A Virgem Maria escreve o nome de um jovem no livro da vida. João Batista de Prado, jovem de nobre família italiana, recebia os sacramentos resignado e tranquilo e ainda infundia coragem nos seus 2 irmãos que choravam inconsolados. Encontrava-se em Dillingen como pensionista em um colégio interno, quando caiu mortalmente enfermo de certa desinteria epidêmica que fazia grandes estragos naquela cidade. "Por que chorais?" dizia ele a seus irmãos. "Eu vou para o céu. Sim, vou para o céu." Tal confiança inabalável apoiava-se, conforme ele declarou a seu confessor, na aparição de Maria Santíssima que ele teve, na qual lhe mostrou um precioso livro onde seu nome estava escrito. O confessor pediu-lhe para dar mais fé à visão e que, subindo ao céu, obtivesse o desaparecimento da terrível epidemia. Prometeu-lhe João Batista, e apenas morreu, cessou a epidemia, e o rosto do jovem, até o enterro, conservou-se tão formoso que admirou a todos. E este fato agora vocês com certeza ficarão pasmados, meus queridos ouvintes. Vejam o poder que tem a Mãe de Deus. Com a finalidade de libertar um homem do demônio, levaram-no certa ocasião até a sepultura de São Francisco de Sales. "Por que hei de sair?" exclamava entre gritos. O sacerdote que praticava exorcismo orava com toda a confiança: "Ó Maria, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, socorrei-nos." A tais palavras, o demônio recrudesceu seus brados, dizendo: "Maria, Maria,
Ó, eu não tenho Maria, não digas este nome que me faz tremer. Ó, se eu tivesse Maria como vós tendes, não seria o que sou, não seria demônio, mas eu não tenho Maria. As pessoas presentes choraram copiosamente de emoção. Se eu tivesse um momento desses que vós tendes, prosseguiu Satanás, sim, um só momento de Maria, se eu tivesse Maria, eu não seria demônio. Imediatamente, o demônio saiu e desapareceu, deixando a pessoa perfeitamente boa. Maria é terrível contra os demônios. São Domingos perguntou ao demônio que estava no corpo de um possesso quem era a pessoa que ele mais temia no céu. O demônio, diante de uma multidão que estava presente em volta, gritou bem alto: Maria. Um milagre retumbante de Lourdes. Contava Fernando Legrand, com 26 anos de idade, quando num acidente de caça recebeu um tiro na perna esquerda. A parte inferior dela gangrenou e teve que ser amputada. Restabeleceu-se bem da operação e logo se acostumou. Um ano mais tarde, entretanto, começaram dores agudas naquela perna. Depois, entorpecimento que gradualmente se espalhou por ambas as pernas até a espinha dorsal e o braço direito. Finalmente, ficou completamente paralisado. Sua moléstia foi diagnosticada como polineurite, envolvendo particularmente os nervos espinhais e toda a coluna espinhal. Tentou todos os tratamentos possíveis, mas cada vez piorava mais. Suas pernas estavam inchadas e tornaram-se gangrenosas. Não queria e nem podia se alimentar. Como última esperança, entrou numa peregrinação para Lourdes. A viagem foi um tormento. Frequentemente eram-lhe aplicadas injeções de morfina para que ele não gritasse tanto de dor. No dia seguinte, foi levado para a gruta e em seguida para a piscina
junto com os outros doentes. Quando o imergiram na água milagrosa, sentiu como se os braços e as pernas estivessem sendo inteiramente quebrados. Depois, invadiu o estranho e celestial calor por todo o corpo. Podia mover os braços e as pernas. A partir de então, todos os sintomas da doença desapareceram. Suas pernas desincharam. Começou a comer bem e em pouco tempo voltava a seu peso normal. Desde que ficou curado, voltou anualmente para Lourdes para agradecer à Virgem a graça alcançada. Na cidadezinha de Lourdes, na França, encontra-se o santuário onde Maria Santíssima, no ano de 1858, apareceu 18 vezes na gruta de Massabielle a Santa Bernadette Soubirous, menina de 14 anos de idade, pedindo oração, penitência, conversão, proclamando-se ser a Imaculada Conceição e fazendo jorrar uma fonte de águas miraculosas que tem curado inúmeros e inúmeros doentes ao longo de vários séculos que para aquela cidade rumam, cheios de fé e confiança, esperança no poder da Mãe de Deus e nossa. Maria Santíssima faz a grande vitória de Lepanto pelo seu sacratíssimo rosário. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Ave Maria. No ano de 1551, seria travada uma importante batalha que decidiria a sorte de toda a civilização cristã. Plenamente consciente do que essa batalha representava para a Igreja e para o mundo, o Papa Pio V manda que os membros da Confraria do Rosário e todo o povo devoto recitem-no no preciso momento em que Dom João da Áustria encontra-se com o Ali Pachá no Golfo de Lepanto. Era o dia 7 de outubro de 1551. Os turcos tinham a vitória como certa, visto que o número dos católicos era 3 vezes inferior ao dos turcos. A um sinal dado por Dom João, todos os cristãos se ajoelham implorando a proteção da Santíssima Virgem, conforme o conselho do Papa. Em terra firme, os sinos das igrejas foram mandados tocar e o povo de joelhos rezava o rosário por aqueles que estavam no mar. Trava-se então o formidável combate entre os 500 navios. Todos lutam com denodo. O mar fica coalhado de navios destroçados. A um certo ponto da luta, aparece no céu uma senhora, que olhando os turcos com o rosto irado, estende seu braço e sob a sua proteção vencem os católicos. A frota turca é derrotada, 25.000 turcos mortos,
5.000 aprisionados. Os 1.200 cristãos cativos, acorrentados nos barcos, são postos em liberdade. O poderio muçulmano estava abatido. A Europa cristã estava livre pelo poder do rosário. Eis porque muitos papas assim disseram. Pio IX, as minhas queridas esperanças do triunfo da Santa Igreja, fundo-as no rosário. Leão XIII, o rosário é um remédio salutar para afastar as calamidades do nosso tempo. E a própria Mãe de Deus disse a São Domingos: a todos os que recitarem o meu rosário, prometo a minha especialíssima proteção. Será o rosário uma arma poderosa contra o inferno, extinguirá os vícios, destruirá o pecado e vencerá as heresias. Os que propagarem a devoção do meu rosário serão socorridos por mim em todas as necessidades. Quem recitar o meu rosário devotamente será isento de grandes perigos, não morrerá de morte repentina. O que me pedirem por meio do rosário, eu de boa vontade lhe darei. Esta devoção é um poderoso sinal de salvação.